Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, estou eu com a minha carequinha aqui, gravando tarde da noite, porque eu tive que esperar a disputa de pênalti de CRB e Santos, para fazer esse vídeo aqui falando sobre os classificados para a Copa do Brasil. Então, já peço de antemão para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá dar uma passadinha, vou tentar não me alongar muito, porque eu também estou com sono já. Começando pelo Vasco, a epopeia vascaína em São Januário, eliminando o Operário nos pênaltis. 1 a 1 no tempo normal, o Lloyd provocando o Diniz depois do chute. Cara, que classificação, sim, classificação Vasco, né? Sofrido, com tonos de humor, drama, e o Vasco mesmo assim se classificou. Era importante demais para o clube financeiramente, como o ânimo conseguir essa passagem para as oitavas da Copa do Brasil. Quem sabe isso deu mais um fôlego nesse início do trabalho do Diniz. O Fluminense confirmou o favoritismo contra a Aparecidense, tomou até um susto levando 1 a 0 no primeiro tempo, mas na segunda etapa acelerou um pouco mais, aumentou a marcha ali e foi superior ao que se esperava, um 4 a 1, classificação bem tranquila para o Flu, que pode não ser o time que mais empolga no mundo, não é, mas está conseguindo seus objetivos nesse primeiro momento do Campeonato Gaúcho. Vai agora para as oitavas da Copa do Brasil, já deixo para mim é favorito e tem grande chance de ser o primeiro na Sul-Americana. Então, até a parada dos objetivos vão ser não concluídos. Até o Super Mundial, no caso. Aí no Super Mundial estará outra. Quem também classificou com muita tranquilidade foi o Bahia. Mesmo poupando jogadores, um triunfo de 4 a 0 em cima do Paysandu, uma atuação dominante, mostrando um pouco mais da força desse elenco. É claro que assim, um Paysandu muito fragilizado, uma Série B como esse Série B horrível, lutando nas últimas posições. O Bahia pôs em campo a superioridade e a diferença que hoje existe entre os dois clubes, mesmo sem estar com a sua força máxima, e está nas oitavas. É um time para você ficar de olho. Quem se classificou também foi o Botafogo, que conseguiu inclusive perder para o Capital por 1 a 0. Um encerramento digno para essa campanha histórica do Capital, sua primeira vez na Copa do Brasil, chegando numa terceira fase, pegando o Botafogo. Pelo menos deu uma alegria se o torcedor ver vencer o atual campeão do Brasil e da América. O Botafogo se classifica, ainda nos seus altos e baixos, ainda buscando constância sobre o Renato Paiva, mas fez o que tinha que fazer. Matou o confronto no primeiro jogo, nesse segundo foi só para realmente para cobrir tabela e encher linguiça. Ele também se classificou, foi o Internacional, fez 3 a 0 no Maracanã, com um show de pênaltis perdidos. Esse confronto serviu muito mais para consagrar o goleiro do Maracanã, né? Pô, 3 pênaltis, nossa. Esse aí, o passe desse aí saiu bem. Mas, cara, porra, o passe dele, o highlight, o DVD dele para os próximos clubes vai ficar bem caprichado. Inter cumpre o favoritismo, era para ser classificado já no primeiro jogo, foi um mole ter vencido só por 1 a 0, mas ainda assim garantiu, fez o que tinha que fazer, deslanchou no segundo tempo, fez 3 gols na segunda etapa, podia ter feito mais até, e está nas oitavas, importante, porque semana que vem tem uma decisão contra o Bahia, e dependendo do resultado, isso pode afetar demais e pode aumentar ainda mais a importância da Copa do Brasil dentro do ano do Inter. Começar falando das decepções e das surpresas, que a primeira, o Fortaleza sendo eliminado pelo Retrô. Fortaleza faz 1 a 0, consegue tomar um empate, e o gol que o Fortaleza toma, meu Deus, um gol de pelada, inadmissível, ainda mais o time está numa situação ruim, tomar um gol daquele, dá uma bola nas costas do lateral, como se não tivesse ninguém ali, é Ting e Davi Luiz parado olhando, como se também não tivesse ninguém para marcar, um gol que também mostra um pouco da desinteresse, sabe, da falta de mais vontade mesmo, de Fortaleza, falta de mais pegada. E eliminação dos pênaltis, mais uma vez os pênaltis sendo cruéis para Fortaleza. A disputa de pênaltis é cada vez mais um trauma para o torcedor tricolor. Cara, é merecido por tudo que o time não vem fazendo. E nos últimos jogos até vinha dando sinais que podia estar reagindo, mas essa desclassificação é um baque duríssimo. E o Retrô, mesmo no ano todo bagunçado, vai para umas oitavas de Copa do Brasil. É a magia das Copas, né? O Atlético eliminou o Brusque. Se esperava um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de sobra, mas não teve. Continua sendo um Atlético que não passa confiança alguma. Vamos ver se agora com a chegada do Day Hellman ele consegue desenvolver mais o potencial desse time e consegue com esse time ser o que se espera dentro da Série B, um time dominante, porque até aqui não vem sendo. O ano do Atlético não é bom, ainda assim estar nas oitavas financeiramente é importante para um clube que acabou de cair da Série B. O Palmeiras cumpriu o favoritismo, né? Venceu na ida, era difícil imaginar os caras conseguindo ter forças para reverter no Allianz Parque. E o Estevão, ótima atuação, chamando a responsabilidade,
Classificação mais do que protocolar, Palmeiras vencer no Castelão, até falei no vídeo anterior, meio que encaminhou isso. A chance do Ceará passava muito por tentar ganhar em casa, tentar fazer construir algum tipo de vantagem em casa, principalmente não perder o jogo de casa. Mas aí não conseguiu, tendo que sair mais pro jogo contra o Palmeiras no Aliança. Aí é tudo que o time do Abel mais gosta. Quem se classificou também no final com tranquilidade foi o Atlético Mineiro, apesar do jogo de ida ter sido uma sofrência. Fez 4-0 no Maringá, deslanchou na segunda etapa, conseguiu a classificação com tranquilidade. O trabalho do Cuca estava precisando disso, uma eliminação que seria trágica para o trabalho dele. Avança para as oitavas, deve também confirmar o primeiro lugar na Sul-Americana, mas precisa melhorar no Brasileirão. O Flamengo, assim, matou o jogo rapidamente, tinha feito 1-0 na volta, mesmo poupando jogadores, em 20 minutos ali já tinha matado o confronto. O que surpreende aqui, o Flamengo vai ter conseguido tomar 2 gols do Botafogo da Paraíba, um time de Série C. Isso já é um pouco preocupante, mesmo com as mudanças. O Flamengo de outros tempos, o Flamengo não tomaria pelo menos 2 gols do Botafogo, né? Teria goleado mais. Com aquela sensação que assim, resolveu muito rápido, o time parece que deu uma largada. E o Botafogo, pelo menos, assim, foi honroso, né? Uma diferença técnica muito grande, né? Mas jogando o primeiro jogo fora de Maranhão e não na Paraíba, o Botafogo fez assim o que dá para fazer. Resumidamente é isso. Quem se classificou também foi o São Paulo contra o Náutico. 2-2-1, né? No primeiro no Morumbi, um resultado mentiroso que o São Paulo criou para fazer muito mais. No segundo, o São Paulo, acho que, o time do Náutico também criou um clima fantástico, não os aflitos, mas que o São Paulo fez questão de silenciar por poucos minutos. Logo depois, sem expulsão, o time do Náutico foi valente, o Náutico vem melhorando com a Ilha dos Anjos, lutou com o jeito que dava, tentou mesmo, mas é uma diferença técnica grande, ter perdido um jogador no começo, logo depois de ter tomado um gol, tudo isso foi um baque muito grande para o Náutico tentar se recompor. Mesma coisa que foi o Botafogo, cai de pé. Tentou fazer o máximo que dava, mas é uma diferença técnica grande, né? E é complicado. Destaque para a classificação no Cruzeiro e da maneira dominante que foi. Já tinha feito um 2-0 no Mineirão, podia ter sido mais, e agora no Serra Dourada meteu um 3-0 no Vila no segundo tempo. É uma passada de recado, porque, por exemplo, São Paulo e Flamengo pegaram times de Série C e tiveram bem mais dificuldade do que o Cruzeiro contra o time da parte de cima da tabela da Série B. É mais uma demonstração de força desse Cruzeiro do Léo Jardim. E agora sim, a Sul-Americana, a Copa do Brasil ganha um peso bem a mais para esse time, vale a pena ficar de olho. É um Cruzeiro que pode sim chegar longe. Continuamos com o Corinthians se classificando 1-0 no Bragantino. Cara, que jogo horroroso. Os dois jogos foram horríveis. Mas o segundo, esse último, conseguiu ser pior que o primeiro. O primeiro tinha sido muito ruim. Eles dobravam a aposta. Mais uma atuação horrível do Corinthians. O Novo Horizontino até cria ali no começo do jogo, faz uma bela defesa, mas depois disso também o Novo Horizontino não tinha força para fazer o gol do Corinthians mais depois daquele início, e o Corinthians também parecia que não tinha força, nem estava disposto a gastar tanta energia assim. No final, a chance que a única bola que chegou pro Yuri, ele foi lá e fez um belo gol. Mas assim, horroroso, horrível, que coisa tenebrosa foi esse jogo. Os dois times mereciam ser eliminados por praticar um futebol tão feio assim. Quem praticou um futebol bem bonito foi o Bragantino, porque assim, o Criciúma vence por 1-0 na ida, e o Bragantino em mata-matas é sempre aquela questão, né? O time tem um histórico desde a parceria não muito positivo em situações assim, mas deixou esse histórico para escanteio, né? Meteu um 6-0, já abriu o placar logo no começo, já destruiu a vantagem do Criciúma cedo, e o Criciúma não mostrou nenhum poder de reação também, esperava um pouco mais do Criciúma. Mesmo que classificasse, competisse um pouco mais, é verdade que o Red Bragantino em nenhum momento teve um mínimo de ameaço, passou com muita tranquilidade, com muita autoridade, também passando um recado de como o time, que o começo no Brasileirão não é por acaso, um bom começo de Brasileirão. Olha, é um time que também, dependendo de pegar nas oitavas, pode sonhar assim chegar mais longe da Copa do Brasil. O momento atual é muito bom. Acho uma pena o Bragantino nesse sentido ter a pausa, né? Porque o time tá jogando tão bem e ter uma pausa, uma parada assim. Tenho esse medo de que isso possa frear esse bom momento que o time vive. É hora de começar a falar dos alagoanos, né? Eu falar dos destaques negativos? Não, destaque positivo, a dupla CRB e CSA, que fez história. Dois times alagoanos nas oitavas de final. Primeiro, o CSA eliminando o Grêmio, venceu um jogo de ida por 3-2, depois segurou o 0-0 na arena do Grêmio. Antes de falar da arbitragem, que obviamente tem que ser falado, assim, o Grêmio também não jogou porcaria. Não é como se o Grêmio tivesse jogado muito também. Mais uma atuação decepcionante. O começo do trabalho do Mano Menezes não é bom. E esse elenco do Grêmio, cara, complicado. Precisa de reforços.
claramente não é só técnico. Técnicos poderiam fazer mais do que vem fazendo, também. Mas os problemas do Grêmio vão além do treinador, vão além do banco de reservas. Passa também pela falta de mais jogadores de qualidade nesse elenco. E assim, eu tenho a impressão que o time do Grêmio tá ano após ano só piorando. E cara, ficar só piorando é perigoso, amigo. Eu não falo só de Copa do Brasil, eu falo mais de outras competições como brasileiro. E essa sensação de piora, não ter hoje essa conectividade de torcida, time, diretoria, esse distanciamento cada vez maior, a gente vê os jogos na arena muitas vezes com públicos muito abaixo do que poderia ter. Por tudo isso, é um clima bem ruim no Grêmio. A verdade é essa, tá um clima bem perigoso pensando no ano. Acho que a parada vai ser muito boa para tentar realinhar as coisas, ver se ajeita isso, porque se continuar nessa toada, a gente vai ver um Grêmio novamente lutando contra o rebaixamento desse jeito. E por fim, o último ponto que me fez atrasar, que vai fazer me dormir umas meia-noite e meia, CRB e Santos, jogo de ida na Vila 1x1, jogo de volta. Aliás, esqueci de falar da polêmica de arbitragem. É o Matheus Canançan, eu até comentei no meu perfil no Twitter. O Brasil, o povo gaúcho, o torcedor do Grêmio, todo mundo que não conhecia Matheus Canançan foi apresentado à fera. Sensacional. Ele já tá apitando no futebol paulista há uns 3, 4 anos. Quem aqui da turma do futebol paulista, torcedor de Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, já conhece a fera, já sabe do que ele é capaz. Não surpreende ninguém que conhece. Não sei, não entendo como ele ganhou uma moral tão rápida de ser árbitro FIFA, de crescer tanto, mesmo com tantas e tantas arbitragens desastrosas. Pois só mais um capítulo nessa jovem carreira dele. A maneira como ele anulou o gol do Grêmio não existe. Assim, depois também os jogadores do Grêmio, assim, tinha que expulsar mais de um ali, porque teve o Arezzo que peitou ele, mas não foi o único o que merecia expulsão. E ele também não teve coragem de expulsar mais gente ali, então perdeu completamente a reta final do jogo. Mais uma atrapalhada digna de Matheus Canançan, não é mesmo? E por fim, a classificação do CRB para as oitavas de final, vamos ter os dois alagoanos, pensou um clássico. Pô, seria legal pra caramba os dois se enfrentando nas oitavas. Assim, um jogo completamente aberto. Que também é um problema pro Santos. Fazer um jogo totalmente aberto com o time de Série B diz muito sobre você. O CRB teve chances, o Brasão, os dois goleiros foram muito bem, mas o Brasão também foi exigido várias vezes. Se não fosse pro Brasão, o Santos não teria nem ido pros pênaltis. O CRB encontrou muito espaço, porque o time do Santos também bastante espaçado. Essa ideia do aposta no Kleber Xavier não tá dando certo até aqui, e eu não sei se vai dar certo. E o Santos, depois do segundo tempo, muito melhor, principalmente após a entrada do Neymar, o time melhora bastante, cria bastante. Criou para vencer, mas aí parou em Matheus Albino, o grande nome da classificação, porque na ida já ajudou a segurar o empate, e nesse jogo de volta foi o grande nome do jogo, com grandes defesas, sendo decisivo, e na disputa dos pênaltis também. Pouco o Guilherme fez nos pênaltis, sacanagem aquele pênalti dele, mas assim, apareceu, foi decisivo, já vem sendo decisivo no CRB, depois da saída do Anselmo Ramon, a responsabilidade e o protagonismo do time caíram muito nas costas do Matheus Albino e ele vem sendo muito importante para o CRB. Ele está fazendo um bom começo da Série B e agora por estar nas oitavas da Copa do Brasil. Mas é isso, pessoal. Esse é o meu destaque. Você pode deixar nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa. Deixe nos comentários também os seus destaques positivos e negativos dessa terceira fase da Copa do Brasil. E não esquece de dar like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dar aquela força ligando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.